Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou dando estudo sobre o livro do Apocalipse. Neste momento nós estamos estudando sobre a carta destinada à igreja em Laodiceia. Então quero pedir aos amados irmãos e irmãs que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 15 ao 16. Veja o que diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, como podemos interpretar essa passagem nesses dois versículos? Eles podem ser até complexos, para muitas pessoas, principalmente pessoas que não estão familiarizadas, com o estudo profundo da teologia. Então, amados irmãos e irmãs, precisamos levar em conta que o livro do Apocalipse, 90% a 95% não se interpreta como se lê, certo? O livro do Apocalipse é um livro simbólico e apresenta muitas figuras e símbolos, por isso não pode ser interpretado literalmente. Então veja, alguns pregadores têm se utilizado desses dois versículos para falar da mordidão espiritual de algumas igrejas, de algumas denominações. Por as igrejas ou denominações não ter aquele fervor espiritual, por não gritar, por não pular. Então, alguns classificam essas igrejas como sendo igrejas frias, como sendo igrejas que apresentam uma certa frieza espiritual. Mas será que Jesus está falando disso? Então vamos entender o que é que o texto está dizendo. Para entendermos o texto, precisamos entender o contexto no qual ele foi escrito, certo? Principalmente a geografia daquela região. É muito importante conhecermos isso. Então veja bem, Jesus diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Primeiro, Jesus já enfatiza, já tinha dito outras igrejas, nas outras igrejas aqui em Apocalipse: Eu conheço as tuas obras. Porque Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais, certo? É aquele que conhece as igrejas, Então veja, ele está presente ali, ele conhece a situação de cada uma das igrejas. Ele diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Por que Jesus fala nem és frio nem quente? Primeiro que tudo, quando nós estudamos a cultura daquela época, daquela região, nós entendemos claramente, por exemplo, as águas de Herápolis eram águas terapêuticas, elas eram úteis até mesmo para tratamento de algumas doenças. Já as águas frias de Colosso, elas eram boas para beber, as águas frias de Colosso. E as águas de Laodiceia, elas não eram águas apropriadas para beber, certo? Alguns que estavam bebendo as águas de Laodiceia estavam sendo acometidos por alguns problemas de saúde, como, por exemplo, ânsias de vômito. Então, veja bem, então é por isso que Jesus emprega essa linguagem, Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Veja, assim porque és morno, preste atenção agora no versículo 16, assim porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, por quê? Nem és frio, ou seja, como as águas de Colosso, certo? Que eram boas para beber, e não era quente, ou seja, como as águas térmicas de Herápolis, que eram também usadas para tratamentos. Então veja bem, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então fica muito claro quando a gente explica todo o contexto, para a compreensão dos irmãos. Então veja bem, a autossuficiência da igreja em Laodiceia, na comunidade de Laodiceia, estava levando a comunidade a estar nesse estado espiritual no qual se encontrava. E Jesus aqui reprova. Então, amados irmãos e irmãs, nos vídeos que nós iremos fazer posteriormente, nós iremos esclarecer mais sobre essa questão. Então, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.